Então, hoje nós estamos, né, chegando ao fim das lives, né? Foram 7 lives, onde nós trabalhamos desde a abertura, todas as histórias, as músicas. E hoje a gente, então, encerra com qual história, tia Cirleide? Jesus, o Rei Eterno. Exatamente. Hoje nós convidamos para ministrar essa história a tia Angélica, para a memorização do versículo a tia Bianci, e para o louvor, né, estamos aqui todos nós, e hoje vai ter uma surpresa. Mas eu quero perguntar para você, tia Marlene, quem não assistiu às lives, o que é que a pessoa vai fazer? Quem não assistiu a live, não teve um tempo, por algum motivo, não se preocupe. Você pode acessar diretamente ao canal da SEDAC e lá você vai assistir todas as lives que passamos aqui, aonde nós aprendemos tudo da EBF, Viva o Rei, né, tia Silvinha? E aí você já aproveita, olha só, professor, deixe o seu like, isso mesmo, atine o sininho, deixe os seus comentários, para que você venha receber as notificações. E sabe o que tem que fazer mais, tia Silvinha? O quê? Pegar o link e compartilhar com todos, né? Então, você que está preparando, tem alguma dúvida, vai lá, dá uma olhadinha no YouTube, no canal da SEDAC, você vai olhar o passo a passo de tudo. Então, você vai, tira suas dúvidas e que o Senhor possa abençoar você, para que você tenha uma excelente EBF. E então, como de costume, vamos começar orando e agradecendo a esse grande rei. Nós pedimos perdão aí, houve uns probleminhas técnicos, coisa da máquina, né? Mas o nosso Deus é o Deus que não falha, é o Deus que no momento certo resolve tudo. E hoje nós vamos sim fazer a última live com muito amor, com muito carinho, como todas as outras, para a honra e glória do Senhor. E hoje é sexta-feira, então todo mundo vai ficar aqui até meia-noite. Então eu quero convidar, né, a irmã Bianci para fazer esse momento, para conduzir nesse momento a oração. E você aí de casa, ore por nós, ore pela SEDAC, ore por cada um dos tios que estão fazendo, que estão planejando a sua EBF, para que o Senhor abra as portas e que tudo ocorra bem e que nós, depois, né, nós venhamos estar testemunhando das grandes obras que o Senhor fez e de muitas e muitas crianças que vão ser salvas para o Senhor Jesus. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, agradecendo também por todo esse decorrer dessas lives que o Senhor estivera conosco. Te agradecemos por aqueles que estão do outro lado, interessados, trabalhando para realizar as suas EBFs. Em nome de Jesus, continua estendendo a tua mão, continua nos guardando, guardando toda a equipe, guardando todos aqueles que estão trabalhando, as igrejas, em nome de Jesus, que essa EBF glorifique o teu nome e reavive a esperança da vida eterna e da tua vinda, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E qual é o tema da nossa EBF, gente? Viva o Rei! Glória a Deus. E agora, o que vocês acham da gente, então, fazer um passeio, tia Heraldine? Cantar as músicas das histórias, para que todos os professores se lembrem, treinem aí do outro lado, viu? Pode ligar o som bem alto e treine as músicas. Mas agora eu estou indecisa, tia. Depois que terminar a história, não vai ter mais nada? Vai acabar? Será, professores? Com Será? certeza não. Tem muita coisa, tia Silvinha, muita coisa que vem de Deus. O que vai ter depois da história? Vocês querem saber, professores? Eu tenho certeza que vocês querem saber. A SEDAC preparou um momento especial. Sabe com quem, tia Silvinha? Com quem? Já sei. A irmã Sueli, né? A missionária com certeza também vai estar. Com certeza estará aqui conosco. Ela está ali só esperando o momento, né, que ela vai estar aqui conosco. Mas nós estamos também... Outra surpresa? Tem outra surpresa. Muito bem, ó.
palavra, já falamos palavra com a tia Angélica, né? Isso. A missionária Sueli, que está esperando o momento de nós passarmos o microfone para ela. E temos também a turminha da salvação, com as coreografias. Todas as coreografias para você, professor, ensinar o seu grupo aí, da turminha e na sua igreja. E com certeza, muitas crianças serão impactadas. Amém. Glória a Deus. Então, tia Marlene, bora logo chamar a turminha para vir ajudar a gente a cantar, né? Com Então, cadê a certeza. turminha, gente? Entra aí. Olha aí as estéis entrando, gente. São meninas lindas. Glória a Deus. Então, agora nós vamos cantar, tios e tias. Nós vamos cantar. E eu quero ouvir você cantando bem alto, bem forte. Aprenda todas as músicas, tá bom? Para poder cantar na sua EBF com as crianças. Eu te exaltarei, ó Deus meu e rei, bendirei o teu nome para sempre. Todos os dias te louvarei e louvarei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mas a grandeza é insondável. Todos os dias te louvarei e louvarei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Glória a Deus! E essa é a música do rei adorador, do rei Davi. E agora a segunda música, tia Geraldine, vai falar sobre aliança, que é de quem, tia Marlene? Josias, o rei reformador. Somente a Deus eu vou adorar, somente a Ele servir. Uma aliança de amor honrado, adorar somente ao Senhor. Eu sou teu templo, vem morar em mim. Uma aliança de amor. Eu sou teu templo, Senhor, a tua habitação. Teu é o meu louvor. Eu sou teu templo, vem morar em mim. Uma aliança de amor. Eu sou teu templo, Senhor, a tua habitação. Teu é o meu louvor. Teu é o meu louvor. Sagrados para o Senhor, separados para o seu louvor. Declaro que somente tu és Deus e entrego tudo que sou. Eu sou teu templo, vem morar em mim. Uma aliança de amor. Eu sou teu templo, Senhor, a tua habitação. Teu é o meu louvor. Eu sou teu templo, vem morar em mim. Uma aliança de amor. Eu sou teu templo, Senhor, a tua habitação. Teu é o meu louvor. Teu é o meu louvor. Teu é o meu louvor. Glória a Deus. Que música linda, gente, né? E que aí a gente possa estar dizendo: Senhor, eu sou teu templo, vem morar em mim. Nossa, eu gosto muito dessa música, viu, tia Marlene?
É linda, né? Fala Muito tanto linda. ao nosso coração. E eu tenho certeza que ali na EBF o Senhor vai tratar com muitas crianças. Mas e agora, gente? Vamos para a música, que é a música oficial. É a música do Rei Prometido, mas é a música oficial. Não é isso? Então vamos todo mundo. E na hora do rei a gente vai levantar a mão assim, ó, gente, ó. Rei! Tá bom? Bora fazer. Vamos lá, tia Erogi. Ah, tem um segredo, hein? Ó, batendo mão, pé e pau. Vamos lá. Glória a Deus, e essa é a música tema. Você vai cantar muito nessa EBF. Amém? Glória a Deus. E a música de hoje? Daqui a pouquinho você vai aprender, ou melhor, você vai aprender agora. Eu vou chamar a missionária Celi, que vai ensinar a música de hoje. Mas nós vamos ficar aqui para a gente aprender, né? Vamos Exatamente. sim, a gente quer aprender com ela. Isso. E hoje nós vamos falar sobre qual história, tia Marlene? Hoje nós vamos aprender Jesus, o Rei Eterno. Glória a Deus. A maestra está ensinando vocês, viu? Presta atenção. Aqui, ó, mão e pé, hein, gente. Rei da glória, com poder governará. Jesus é o Rei dos reis. Rei da glória, com poder governará. Viva! Rei, Jesus! Rei, Jesus é o Rei dos reis. Viva o Rei! Jesus é o Rei! Jesus é o Rei dos reis. Agora, ó. Viva o Rei! Jesus é o Rei! Jesus é o Rei dos reis! Amém! Tá quase um coral perfeito. Com certeza, quando chegar no mês de julho, as turminhas aí de casa estão afiados, porque as professoras estarão ensinando para elas. para sempre firmada, preciosos e puros, seus ensinos sagrados, tua palavra, tua palavra. Eu amo a tua lei.
Glória a Deus, a paz do Senhor a todos vocês que estão aqui, que estão aqui, que estão aqui, que estão aqui, que estão para cá. Muito bem. E nós vamos agora aprender mais uma música. E essa música ela é muito especial, porque, na verdade, ela é a música que dá nome à nossa EBF, Jesus, o Rei Eterno. Então, eu queria começar cantando, já que eu tenho muitos ajudantes aqui. Não há outro Deus, nem outro Senhor, não há outro Rei a quem a minha alma dê louvor. Vamos cantar esse pedaço primeiro? Eu quero que vocês repitam comigo. Não há outro Deus, nem outro Senhor, não há outro Rei, a quem a minha alma dê louvor. Então vamos lá? Não há outro Deus, nem outro Senhor, não há outro Rei, a quem a minha alma dê louvor. De novo. Não há outro Deus, nem outro Senhor, não há outro Rei, a quem a minha alma dê louvor. Aprenderam? Mais ou menos? É muito importante que a gente cante com a criança e que ela possa dizer para nós o que ela está aprendendo. E o que é que você pode aprender com essa música? Essa música é uma declaração ao Senhor, uma declaração de louvor. Em primeiro lugar, não há outro Deus. A Bíblia diz que não existe nenhum outro Deus. E o Senhor, ele fala isso a Moisés no livro de Deuteronômio. Ele diz: ouçam, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. Mas o Senhor também é o nosso Rei. E a Bíblia diz que depois do arrebatamento da igreja, depois do tribunal de Cristo, depois das bodas do Cordeiro, quando o Senhor virá, quando o Senhor vier e implantar o seu reino, todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Todos prestarão continência, reverência somente a Jesus como Rei. E a Bíblia diz que ele é o Rei que tem muitas coroas. Sabe o que isso significa? Que ele é um Rei conquistador de todos os reinos, de todos os impérios do mundo, que foram um dia roubados, usurpados pelo diabo. Um dia todos eles reconhecerão que estavam servindo ao inimigo e que agora precisam se curvar diante do Senhor. Só tem uma coisa, gente. Vai ter muita gente que vai se curvar diante do Senhor com alegria, porque está se curvando diante do seu Rei. Mas muitos, muitos mesmo, vão fazer isso com grande tristeza, porque estarão fazendo isso tarde demais. É por isso que eu e você precisamos adorar o Senhor hoje, reconhecer o Senhor Jesus como Rei hoje. Porque naquele dia nós nos dobraremos de joelhos diante dele, mas com alegria, porque já fazemos isso hoje. Agora, quem não receber Jesus, quem não reconhecer Jesus, hoje, agora, antes da sua partida, antes do arrebatamento, também vai se curvar diante de Jesus, mas com vergonha, com temor, com medo, porque eles estarão ali, na verdade, declarando, se mostrando com vergonha por não terem crido, por não terem aceitado o Senhor Jesus. Vamos cantar novamente? Não há outro Deus, nem outro Senhor, não há outro Rei, a quem a minha alma dê louvor. Mais uma vez. Não há outro Deus, nem outro Senhor, não há outro Rei,
Vamos agora para a segunda parte. Quem é o nosso rei? Quem é o nosso Senhor? Quem é aquele a quem a nossa alma dá louvor? Qual o nome dele? Jesus. E Jesus é o rei passageiro? Não. É o rei eterno. E ele não é o rei apenas de uma cidade, de um país, de um lugar, mas ele é o rei dos reis. Ele é o rei do universo. E nós vamos cantar isso agora. Então vamos lá? Jesus é o rei eterno. Jesus é o rei dos reis. Jesus é o rei eterno. Jesus é rei dos reis. E aí lembra que eu falei para vocês que todo mundo vai se dobrar diante dele? E é isso que diz o final dessa música. Vamos lá, vamos mostrar. Diante de sua majestade, sem pressa, do joelho se dobrará. Os reis da terra se prostrarão. Os anjos cantam sem cessar. E eu somente adoro. Como é que a gente adora? Jesus, meu rei eterno. Jesus é o rei dos reis. Diga, ele é meu. Jesus, meu rei eterno. Jesus é rei dos reis. Muito bem. E eu fico imaginando as crianças cantando essa música. Uma coreografia com essa música, que é uma declaração. O Senhor é o Rei dos Reis. Hoje tem muita gente cantando para muita gente, mas um dia todos cantarão para uma única pessoa. E esse evento vai acontecer no céu. E vocês estão muito bonitas, mas as roupas de vocês no céu serão mais bonitas ainda. A coroa será mais bonita ainda. A sandália, mostra aí para o povo. Olha! Vai ser mais bonita ainda. Porque nós estaremos diante da presença do Senhor. E a presença do Senhor deixa tudo muito mais bonito. Então, tem diferença quando uma criança tem o Senhor para uma criança que não tem o Senhor. Um jovem que tem o Senhor para aquele que não conhece o Senhor. Porque, na verdade, não existe nenhum crente feio. Porque a beleza do Senhor está em nós. A beleza do Senhor é a sua glória. E é impressionante, porque a glória do Senhor, a Shekinah do Senhor é justamente isso, a beleza do Senhor, a glória do Senhor, o esplendor do Senhor. Então, agora nós vamos cantar essa música do começo ao fim. E eu quero que você, professor, se anime para cantar essa música. Ensaie com as crianças, ensaiem com as crianças crentes antes, para que elas tenham condições. Eu fiquei aqui bem na frente do Vitor, pronto, já saí da sua frente, Vitor. Tenham condições de adorar o nome do Senhor coletivamente. Ensaiem com as crianças da igreja, ensaiem com o conjunto infantil, faça uma apresentação. Se você não vai fazer a EBF, a abertura na igreja, leve essa música como uma declaração ao Senhor, como louvor ao Senhor, e faça uma bela apresentação para que pais, mães, líderes possam cantar juntos ao Senhor. Vamos cantar, crianças? Não há outro Deus, nem outro Senhor, não há outro Rei.
depressa. Jesus é o Rei eterno. Jesus é o Rei dos reis. Jesus é o Rei eterno. Jesus é o Rei dos reis. Mais uma vez. Jesus é o Rei eterno. Jesus é o Rei eterno. Jesus é Rei dos reis. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aprenda essa música, louve ao Senhor com essa música, adore o nome do Senhor, Ele é o Rei dos reis. Glória a Deus. Muito obrigada, meninas. E agora nós vamos então para o nosso segundo momento, que é a memorização do nosso versículo desta linda história, o Rei Eterno. Eu vou chamar aqui a tia Bianci, já está preparadinha para poder dar continuidade. Continuando na presença do Senhor, no serviço do Senhor, adorando o Senhor. O versículo de hoje, ele é a continuidade, ou nós revisaremos esse versículo. Mas tem alguma coisa que eu gostaria de falar a respeito dessa biblioteca. Muitas pessoas já têm nas igrejas a biblioteca, já tem a biblioteca, tudo bem maravilhoso, né? Aqui nós temos, já sabemos que é o Velho Testamento, e as crianças, eu percebo que elas cantam, né? A música, vão cantando Mateus, Marcos, Lucas, João. Eles cantam, mas na hora que nós pedimos, abra sua Bíblia lá em Marcos. Aí as crianças ficam assim um pouco atarentadas. Eu já percebi isso em alguns lugares que elas terminam de cantar e mandam abrir e não sabem, ou então vão para o índice. Nós precisamos estar corrigindo essa parte, que a criança esteja aprendendo. Às vezes, eu dou uma dica. Se você abriu bem no meio da Bíblia, você abriu nos Salmos. Se você está procurando Provérbios, você vai para o lado esquerdo ou você vai para o lado direito? Então, é uma dica para que as crianças estejam assim, atinando para isso e na hora procurem, assim, com bastante habilidade, com agilidade, o versículo, encontrando logo, para não se desanimarem, para não ficarem atrapalhadas. Então, é muito bom você ter a sua biblioteca exposta na EBF, maravilhoso você cantar também, porque eles já sabem cantar música dos livros da Bíblia, mas é interessante também aprender o manuseio da palavra de Deus, que isso vai ajudar muito mesmo na hora deles estarem aprendendo algum versículo, acompanhando a mensagem do culto à noite e tantas outras habilidades que vão possibilitar agilidade para as crianças estarem participando dos momentos da leitura da palavra de Deus com muita reverência, com muito amor e muito temor. Nós temos aqui essas fichas que nós podemos mostrar para as crianças, né? O Rei dos Reis. Isso, o Rei dos Reis. Eternidade e louvor. Nós já cantamos todas
essas palavras nas nossas canções e temos falado delas durante todo esse percurso dessas nossas atividades. Então, nós temos a palavra de Deus aqui, muito cuidado, assim, Sueli sempre fala que o melhor e o maior visual, o recurso, é você, o professor. E, para tanto, você precisa se empenhar muito nessa tarefa de estar ensinando a palavra e fazendo com que a criança entenda, creia e reconheça e faça desse momento do culto da EBF, na parte da liturgia, vamos dizer assim, que ela esteja com reverência e procurando guardar na mente, no coração, todas essas verdades. Porque nós sabemos que o nosso culto é um culto inteligente. Paulo já dissera isso. Eu rogo, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem seus corpos sacrifício santo, vivo, agradável, que é um culto inteligente. Então, o nosso culto é inteligente. E mais do que nunca, nós temos hoje respaldo da ciência, da neurociência, de que a palavra de Deus é um dos maiores benefícios, cientificamente falando. Nós já temos essas comprovações da leitura da palavra, da leitura e da oração. Então, nós temos que estar sempre pensando no Rei vitorioso. O Rei vitorioso, o Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, umbrais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Aí o próprio salmista escreve respondendo ao Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor vitorioso, maravilhoso, exaltado para sempre. Ele hoje está ao lado de Deus no seu trono, intercedendo por nós, porque nós temos um grande acusador. E quando ele está ali, Satanás vem jogar uma acusação, o Senhor diz: olha, por este aí, eu derramei o meu sangue. E a criança precisa saber, crer, entender que Deus ama. Eu sou amado de Deus, mas Deus fica triste, não gosta do pecado. É essa a diferença. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Ele quer que todos sejam santos, porque o santo está morando, diz que viremos para ele e nele faremos morada. Muitas pessoas, muitos crentes antigos, às vezes se esquecem dessa verdade e não se inclina diante do rei, diante da majestade, diante da palavra de Deus. Esse Jesus, o monarca eterno. Nós já tivemos monarquia no Brasil. E é muito fácil a criança entender isso. O povo de Deus já foi governado, já teve um governo que se chamava teocrático. Mas, por eles se afastar de Deus, então começaram a pedir um rei para ser igual a todas as outras nações. Irmãos, na pós-modernidade, não está sendo diferente. Não está sendo diferente. Quantas vezes nós estamos imitando o mundo? Todo mundo faz. Mas nós, igreja do Senhor, que o Senhor está preparando essa noiva para buscar. Só falta receber a voz de Deus, do Pai, porque Ele vem. E nós temos muitas vezes esquecido nas nossas pregações duas coisas: a cruz de Cristo e a sua volta, que Ele falou que vai voltar. E Ele vai voltar para buscar o seu povo. Hoje, você e eu, morada do Espírito Santo, temos uma tarefa. Que tarefa é essa, irmã Bianci? Anunciar o Evangelho, pregar a palavra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E o Senhor está esperando, eu e você, para anunciar, ser arauto de Deus, dessas verdades eternas, que o Senhor precisa estar sendo conhecido.
Eu digo sempre que quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos levando a palavra material para que o Espírito Santo construa arrependimento na vida do pecador. É essa a nossa obrigação na qualidade de arautos de Deus. E nós precisamos, porque essa palavra vai provocar arrependimento. É o crer, vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, o nosso versículo, nós já aprendemos na aula anterior, é 1 Timóteo 1:17, que diz: ao Rei eterno, o Deus único, imortal, invisível, seja honra e glória para todo sempre. Nós temos visto que na pós-modernidade tem muitos moloques, tem muita coisa aí querendo aparecer. Às vezes as pessoas se afastam um pouco daqueles ídolos tradicionais, mas hoje estão elegendo um ídolo, um moloque, um Baal, chamado partido político, chamado outras coisas aí que você já pode estar listando. Mas nós precisamos ensinar às crianças, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe, que amamos e ensinemos as nossas crianças a amarem a palavra de Deus. Amém, né? Então, que nós possamos guardar no nosso coração essa palavra, esse versículo, na nossa mente e no nosso coração. Então, agora nós vamos para o terceiro momento, que vai ser a ministração da palavra, a história, o Rei Eterno com a tia Angélica. Glória a Deus, a paz do Senhor para todos. Hoje chegou no que seria a quarta história, a última história da EBF. Glória a Deus. Eu queria pedir aqui minha ajudante. Nós já fizemos a memorização do versículo com a irmã Abianci. E queria pedir para minha ajudante ficar aqui no ponto. Já já nós vamos abrir, tá? Para essa história de hoje, nós vamos usar os visuais que vem no kit da EBF, mas logo após a história bíblica, eu vou mostrar uma outra sugestão de visual feito com EVA, que é apropriada para as crianças menores, tá bom? As intermediárias, tá bom? Glória a Deus. Eu queria perguntar para você professor, né? Eu já comecei falando como se eu estivesse falando para as crianças. Eu vou mudar, eu vou falar como se estivesse falando para os professores. Então, quando chegar nesta quarta e última lição, pergunte para a criança se ela lembra da história anterior, que no caso, a história anterior a esta, foi a que foi contada pela tia Lene, como é a história Jesus, o Rei Prometido. E a história de hoje é Jesus, o Rei Eterno. Então, como é a continuação, você inicia a sua introdução perguntando para a criança se ela está lembrando da última história. E vocês contam algum detalhe, tá bom? Eu vou fazer a pergunta perguntando se você lembra qual foi a última cena, o que aconteceu no final da história. Aí, para relembrar, você pode mostrar o visual, que no caso eu vou pedir aqui para te abrir. Deixa eu passar logo aqui para o final aqui. Pronto, esta aqui é a última imagem, tá bom? O último visual da última história. Tá? Aí você relembra um pedaço da história. Você sabe o que aconteceu quando Jesus, depois que ele foi morto, ressuscitou, depois que ele cumpriu a sua obra aqui na terra, que ele morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu, foi subindo ao céu. Você sabe o que aconteceu depois disso? Porque foi assim que encerrou a última história, né? Você faz essa pergunta para a criança e elas vão responder. Se elas estiverem presentes, elas vão dizer: tia, aconteceu isso, tal. Mas aí, depois disso, elas não vão saber, porque você vai contar agora. Então, você diz que os discípulos, você começa a esclarecer que os discípulos, ao verem Jesus subindo, não é?
que apareceu os anjos, que os confortou e deu uma missão, né, para eles. Os anjos confortou os discípulos e todo aquele povo que estava ali. Então, é interessante você contar o que aconteceu depois disso, que os discípulos, quando saíram dali, daquele monte, o Monte das Oliveiras, eles foram para a cidade de Jerusalém. E eles ficaram ali aguardando uma promessa que foi feita, o cumprimento de uma promessa que foi feita, eles serem revestidos de poder, que é a descida do Espírito Santo. E isso aconteceu. Depois que eles receberam o batismo com o Espírito Santo, eles saíram, se dividiram, foram cada qual para um canto, mas com a intenção de pregar o Evangelho. E eles pregaram o Evangelho, e o Evangelho foi disseminado. Muitas outras pessoas tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo. Então, isso foi o que aconteceu com os discípulos, com aquelas pessoas que estavam ali. Mas e com Jesus? O que aconteceu com Jesus depois daquele momento? Eu quero dizer que aconteceu algo maravilhoso. Jesus, ele foi recebido no céu. Agora passa. Isso. Pronto, deixa bem aqui por enquanto. Eu vou falar algumas coisas antes de mostrar esse visual. Jesus foi recebido no céu. Jesus se assentou à destra de Deus Pai. Jesus se assentou no trono. Que lindo! Jesus ali no seu novo reino, no seu corpo. Não tinha mais aquele corpo daqui da terra, aquele corpo mortal. Ele estava com um corpo transformado. O seu corpo glorioso. Jesus Cristo, ele recebeu novamente aquele corpo que ele tinha antes de vir aqui na terra, quando se transformou em carne, em alma vivente como nós, né? Veio como um homem, nasceu como uma pessoa aqui na terra e desenvolveu o seu trabalho, desenvolveu a sua obra, cumpriu tudo o que foi planejado. Eu queria perguntar se o som está saindo normalmente. Tá? Ah, tá bom. Certo. Cumpriu tudo que foi planejado. Jesus cumpriu com o plano de Deus. E quando voltou para o céu novamente, para a sua glória, se assentou no trono. Que coisa maravilhosa. Graças a Deus. E nós, os que ficaram na terra, ficaram com uma missão de anunciar o Evangelho de Cristo, de pregar a salvação. Jesus estava no céu, mas tinha uma promessa que um dia ele iria arrebatar a sua igreja. Mas o que evento era esse? A Bíblia fala do arrebatamento da igreja, mas não é qualquer um que subiria. Para ser arrebatado por Jesus Cristo, precisaria estar preparado. E nós que estamos aqui na terra temos uma função, viu, irmã Biaci? Temos uma função de sermos arautos e anunciar que Jesus está voltando. Essa é a nossa função aqui na terra. Anunciar que Jesus está voltando e que todos devem estar preparados, porque nós não podemos subir de qualquer forma. Nós não podemos ir morar no céu de glória com Jesus de qualquer jeito. Ninguém pode servir a Deus de qualquer jeito. Tem que estar preparados. Então, como arautos, nós devemos anunciar que Jesus está voltando e que todos precisam estar preparados. É como no casamento antigo, lá da época de Jesus, eles tinham um costume que quando a moça noivava, né, tinha um período do noivado, o noivo ia construir a casa, ia preparar, né, a casa, e a noiva ficava preparando o seu enxoval ali, se arrumando, né, tudo que iria precisar, né, para o casamento. Então, o noivo tinha a sua função de preparar a casa e a noiva ficava ali preparando o seu enxoval. Mas quando o noivo terminasse de preparar a casa,
ela teria que estar preparada também, né? E aí, quando ele terminasse, ele viria de súbito, seria rápido, entendeu? E chegava lá de surpresa, pronto, vim buscar a noiva, e ali acontecia o casamento. Certo? Então, o arrebatamento da igreja é assim, é de súbito. Então, a igreja que em Apocalipse é comparado como a noiva de Cristo, tem que estar preparada, ataviada, adornada, santa, pura. É, criança, é assim mesmo. A criança, ela tem condição de dedicar a sua vida a Deus. A criança tem condição de estar preparada para subir com Jesus. A criança tem condição de servir a Deus com fidelidade. A criança tem condições de se consagrar ao Senhor. A criança tem condição de adorar a Deus, né? A criança tem condição de ter responsabilidade, tem. Então é isso que nós estamos anunciando como arautos de Deus. Estejam preparados, porque a qualquer momento o noivo virá e levará a sua igreja. E quando isto acontecer, será num abrir e fechar de olhos. Agora sim, eu vou mostrar o primeiro visual aqui com a ajuda da tia. Olha só, crianças, eu não sei se dá para olhar, eu acho que dá aqui. Olhar direitinho, mas esta imagem é uma representação do arrebatamento da igreja, dos santos, dos fiéis, dos que serviram a Deus de todo o coração. Subirão ao céu num abrir e fechar de olhos, crianças. E depois do arrebatamento, uma coisa maravilhosa acontecerá. Os que subirem receberão galardão, as obras dos santos serão julgados e todos receberão recompensa segundo as suas obras. Glória a Deus, Deus seja louvado, isso é maravilhoso. Glória a Deus, crianças, mas depois do arrebatamento também. Esse aqui é para os que subirem. Mas os que ficarem na terra, não será muito legal, tia. Será uma coisa terrível, porque os que ficarem... Pode passar o visual, tia. Olha só, pela imagem vocês estão vendo, pelo visual. Os que ficarem passarão pela grande tribulação. 7 anos, crianças. 7 anos de tormenta. 7 anos de sofrimento, 7 anos de dor. Se hoje o mundo já enfrenta tantos problemas, né? Peste, né? Dor, muitas coisas. A gente está aí com o coronavírus, não é? Que mudou os costumes, mudou os hábitos de todo o mundo. Agora, imagine durante a grande tribulação, porque não é só essa questão que vai piorar, o governo também, porque nesse período, na grande tribulação, o diabo será um líder muito forte. O diabo será adorado por muitos. Aí vai vir também o anticristo, o falso profeta. E eles reinarão como uma trindade satânica, uma trindade cruel, uma trindade demoníaca. Tá? Uma trindade que age diferente, agirá diferente da Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que reina hoje, habita nos nossos corações. Que o Espírito Santo nos conforta, nos consola, nos dá força, né? Nos dias de hoje e depois do arrebatamento, na grande tribulação, nós não teremos a presença de Jesus Cristo, nós não teremos a ajuda do Espírito Santo e agirá essa trindade maligna, o diabo, o anticristo e o falso profeta. E as coisas ficarão difíceis, porque eles se unirão, terá um governo único, crianças. A gente pode pensar, mas um governo único é uma coisa boa.
Se fosse o reinado de Deus, de Jesus Cristo. Mas no tempo da grande tribulação, esse reinado único não é uma coisa boa, não será uma coisa boa, será uma coisa terrível, porque eles obrigarão a todas as pessoas a o adorarem. Tá? A renegar o nome de Deus. Você não vai poder servir a Deus com liberdade, como nós temos liberdade hoje de adorar a Deus, de falar o nome de Deus a qualquer momento. Às vezes nós estamos no ônibus e entra uma pessoa para pregar a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, aproveitando a oportunidade, pregando a palavra de Deus, criança. Às vezes você pode estar na sua escola e você pode falar do amor de Jesus para o seu coleguinha. Você está de repente brincando na rua e ali você pode falar de Deus, do amor de Deus livremente para o seu coleguinha. Mas no período da grande tribulação, isso não será possível. Os que quiserem servir a Deus se esconderão. Terão que servir a Deus escondido, a não ser que aceitem ser mortos por servir a Deus. Certo, crianças? Então, a grande tribulação não é uma coisa legal, não é uma coisa boa. Bom mesmo é subir com o Senhor Jesus Cristo no arrebatamento e ficar livre desse período. Mas mesmo assim, todos que nesse período da tribulação e da grande tribulação, que serão 7 anos de um reinado cruel do inimigo, que muitos serão enganados. Mesmo assim, os que não aceitarem a marca da besta, não se sujeitarem às suas ordens e não adorarem o anticristo e o falso profeta como Deus, se não aceitarem, serão salvos, mesmo sendo mortos como mártires, mas serão salvos, porque habitarão no céu de glória com Deus. Certo, crianças? E depois desse período da grande tribulação, bem no final, que todos se juntarão para guerrear contra Jerusalém, que essa guerra está na Bíblia, chamada da Guerra do Armagedon, que todos cercarão Jerusalém, tá, num grande exército unificado. Depois desse período, quando Jerusalém já estivesse quase sendo vencido, o povo, os judeus, se arrependerão e clamarão por Deus, clamarão por socorro, reconhecerão que Jesus era realmente o Filho de Deus, porque vão perceber aí que o falso profeta não era o Messias, porque eles crerão, que isso está no futuro, que o falso profeta seria o Messias, mas era o falso Messias. E no final da grande tribulação, já chegando para o final, eles vão perceber, porque vão ser enganados. Tá? E quando eles estiverem cercados, quase ali para serem aniquilados, eles vão clamar por Deus, vão reconhecer que Jesus de fato era o Filho de Deus, Senhor dos senhores, e vão clamar por socorro. E é aí que Jesus virá como socorro. Jesus descerá como socorro num grande reinado. E sabe o que Jesus vai fazer? Nisso, vai prender o falso profeta, vai prender o anticristo e lançar no lago de fogo, de enxofre, e ali eles ficarão. E o inimigo, o diabo, ele será lançado no abismo, no poço do abismo, e ali ele ficará por 1000 anos, porque a igreja descerá com Jesus Cristo nos ares, e a Jerusalém celestial descerá do céu. Vamos mostrar aqui.
Olha só, crianças, a Jerusalém celestial descerá sobre a Jerusalém terrestre e Jesus reinará por 1000 anos. Será 1000 anos de bênção. Haverá morte nesse período? Haverá, mas haverá longevidade, quer dizer, as pessoas viverão muito tempo. Não é como hoje que a taxa assim, de vida de uma pessoa é 70, 80 anos, dependendo do país, do lugar em que vive, das circunstâncias em que viveu, né? E é mais ou menos dessa idade, 70, 80 anos. Há os que vivem mais tempo, né? Mas quando uma pessoa tem a bênção de chegar aos 100 anos, já é uma coisa de se admirar, porque hoje a humanidade está morrendo mais cedo, mas não será assim no milênio. No milênio, as pessoas viverão muito mais tempo, eles gozarão de saúde, e Jesus terá um reino de paz, de bondade, de amor, onde as pessoas encontrarão socorro em Jesus Cristo, crerão em Jesus. Aleluia! E a Bíblia diz que as nações da terra irão em busca ali de Jerusalém para adorar ao Senhor Jesus. Glória a Deus! E será um reino maravilhoso. Jesus reinará por 1000 anos. Mais crianças, após o milênio, após esses 1000 anos, mas eu já estava, professores, na conclusão, dizendo que nós temos que falar às crianças que o arrebatamento é real, acontecerá. Não importa o que o inimigo diga, o que o inimigo invente, o que as pessoas digam e o que as pessoas inventem. O arrebatamento é real. Assim como a vinda de Jesus Cristo aqui na terra foi real, assim como a descida do Espírito Santo foi real, assim será a segunda vinda de Jesus. Real também. Glória a Deus. E devemos também dizer para as crianças que eles não podem ignorar o convite de aceitar a Jesus como Salvador. Tá? Ninguém pode ignorar este convite, porque nem todos subirão. Para subir tem que estar preparado. Para estar preparado tem que aceitar a Jesus como Salvador. Tá? Então, não podem ignorar o convite de Jesus, porque todos que ignoraram a Jesus vão passar pela grande tribulação. Então, não podemos ignorar que Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e, principalmente, que Ele é Salvador. Nós temos que fazer isso, tá bom? E também, concluindo, temos que dizer para a criança que Deus, Ele é um Deus de amor. Um Deus de oportunidade. Você vendo essa história, é uma história forte, né? Falando de arrebatamento. Arrebatamento é uma coisa boa, mas os que não forem arrebatados vão passar pela grande tribulação. E é algo forte, tá? Tudo que acontece no decorrer da história são coisas fortes. Mas isso é real. E Deus está dando oportunidade para a pessoa aceitar Jesus como Salvador. Você pensa, ai, mas que coisa cruel. Deus não é cruel. Deus é um Deus de amor. Ele é um Deus de oportunidade. Você tem que mostrar para a criança que na EBF ela tem a oportunidade de aceitar a Jesus como Salvador. E a criança que é crente de estar preparado. Aliás, faça o apelo. Essa história precisa de apelo. É certo, é sabido que nem todas as histórias, às vezes a gente faz o apelo. Eu, pelo menos, em algumas vezes que prego, eu sou orientada por Deus a só dar a mensagem. E Deus vai completar a obra, o Espírito Santo vai completar a obra, a pessoa vai para casa pensando, analisando a sua vida
e com os dias depois aceita Jesus. Nem todo fruto a gente colhe na hora, né? Eu já recebi orientações assim, estou falando aqui para o professor, me abrindo assim para o professor, vocês professores. Então é sabido disso, mas uma mensagem como esta, o professor precisa fazer o apelo. O professor está ali como arauto, dizendo, olha, te prepara que o noivo está voltando. Então o professor precisa fazer apelo. Tá certo? Então, faça isso. Essa mensagem convém que seja feito. Aí você pergunta para a criança se ela quer subir para o céu com Jesus ou ela quer passar pela grande tribulação. E é óbvio que ela não vai querer passar pela grande tribulação. E você tem que explicar para a criança que ela é pecadora, que ela precisa se arrepender dos seus pecados. Tá? Os pecados de uma criança não são iguais aos pecados de um adulto, mas todos nascemos em pecado. Todos temos a natureza pecaminosa. E porque temos a natureza pecaminosa, todos, grandes e pequenos, têm que se arrepender, têm que confessar Jesus como Salvador. Ninguém pode fugir disso. Tem que chegar um dia, um momento na vida da pessoa que ela precisa confessar, dizer, não, a partir de hoje eu vou ser diferente. A partir de hoje eu vou querer que a minha vida mude. E você mude de rumo, na grande ou pequena, adulto ou criança. Ela precisa chegar ao momento de fazer a confissão da sua boca, com a sua boca, tá? Que Jesus é Senhor e Salvador de sua vida. Ela precisa querer, ela precisa desejar, sentir o desejo no seu coração de receber a Jesus como presente da salvação. Mas como é que ela vai ser convencida que ela é pecadora? Você mostra na Bíblia, olha, todos somos pecadores. E aí ela vai se convencer, tá bom? E arrependimento tem que haver. Para ter perdão de pecado, tem que haver arrependimento. Então a criança precisa ter esse sentimento no seu coração de arrependimento, aí vem o perdão de Deus, tá certo? Então tem que fazer o apelo. E para a criança que já aceitou a Jesus como Salvador, tia, muito obrigada. Vamos fechar o livro aqui, porque no desafio, tem a sugestão aqui no livro, um outro visual, que eu vou já mostrar, tá bom? Então, a criança que já é crente, que tem Jesus no coração, faça ela refletir, faça uma pergunta, se ela está realmente preparada para subir com Jesus, faça ela fazer uma análise da sua vida. Aí tem uma dinâmica, o coração, tia. A nossa lição, a nossa revista tem sugestão aqui, tá? De você fazer o desafio para a criança, de como fazer. Bem aqui. A sugestão é você preparar um envelope em forma de coração. Eu peguei esse aqui bem grande para ficar fácil de ver na filmagem, tá bom? Mas você pode preparar pequeno, tá bom? E entregar para cada criança, tá? No final da história bíblica, entregar o coração para cada criança e ali você faça ela refletir nos seus atos, de tudo aquilo que ela fez, que desagradou a Deus, aquilo que ela fez, aquilo que ela falou, e simbolicamente ela vai colocando dentro do coração aqui, tudo que dentro daquele envelopezinho, você pode até fazer assim, olha, pretinho, tá bom? Vamos guardar esses pecados aqui, tá bom? Não, isso eu não quero mais. Aí você vai tirando, né? E guardando, tá? Você vai esquecer aquilo. Você faz essa dinâmica com a criança, ela vai refletir, tá? O objetivo é fazer ela refletir nas suas atitudes. Eu não fiz isso, falei tal coisa que desagradou a Deus. Deus não gostou disso. Não, então não vou falar mal do meu coleguinha. Pronto, esse ato eu não quero mais. Pá. Entendeu? Você pode fazer isso. E ela vai refletir e ela vai como que abandonando, simbolicamente, né? Abandonando certas atitudes. Então, a sugestão para essa dinâmica aqui é fazer esse envelopezinho e ela ir guardando ali, tá? Tudo que
como se ela estivesse armazenando e vai esquecer aquilo, tá bom? Tudo que desagradou a Deus. O segundo desafio é fazer a criança realmente se sentir um arauto. Então, é fazer com que a criança entregue uma literatura, que pode ser um folheto, pode ser um cartão, pode ser os folhetos. A SEDAC tem vários folhetos que são bem oportunos para falar do amor de Deus. Esse aqui é ótimo. Um presente para Deus. O que presente é esse? É o seu coração. Então, é um folheto muito bom, mas tem outros bons também. Pode ser um cartão confeccionado pela própria criança também. Tá bom? Então, é fazer com que a criança, naquela semana, seja como um arauto. Tá? E fale do amor de Deus para outra pessoa. Pode ser para o seu professor da escola, pode ser para o seu coleguinha na sua rua, ou coleguinha da sua escola, pode ser para o seu papai que não aceitou Jesus ainda, que não é evangélico ainda, pode ser para a sua avó, para a sua tia, para qualquer pessoa. Então, o segundo desafio, que a criança seja um arauto naquela semana, tá certo? Então, essa é a sugestão para o desafio. Agora, eu só queria mostrar para vocês, e a tia vai me ajudar. Bota bem aqui, tia. Isso. Vamos abrir este livro. Pode tirar figura por figura. É só para mostrar dessa mesma história que foi contada, que nós contamos mostrando os visuais que vieram no kit, né? Os mesmos visuais feitos em EVA, tá? São mais coloridinhos, né? Tem uns detalhes um pouquinho diferentes, porque são trabalhos manuais. E são bem delicados, bem graciosos, bem trabalhados, bem pensados, são apropriados para crianças menores, tá bom? Que não seja do berçário e nem do maternal, os intermediários, tá? Então, as mesmas figuras, olha só, na parte que você estiver falando da tribulação, da grande tribulação. Olha só o outro visual, quando você estiver falando sobre o milênio, a Jerusalém descendo do céu, sobre o povo aqui na terra, olha só. Bem interessante, bem bonito. Olha só, Jesus, o Rei Eterno, na sua glória. Então, esses visuais são bem interessantes e vocês podem também fazer, né, confeccionar para contar a história para as crianças com esses visuais também. Então, você pode tanto usar os visuais que vieram no kit, que é aconselhado para as crianças maiores, neste caso aqui, e as crianças menores você confecciona de EVA, vai dar um colorido diferente, tá? Então, essa foi a última história bíblica da EBF, tá? Jesus, o Rei Eterno. Agora eu quero chamar a tia Silvinha, tá? Para dar continuação ao trabalho de hoje. Pode deixar, Pai do Senhor, né, tia Angélica? Que coisa linda, né? A gente pensa que a última vai ser vai ser diferente. Eu acho que vai ser a mais linda de todas, porque, né, estão lindos tantos visuais feitos em EVA, quanto os visuais impressos. E olha só, gente, tudo isso aqui, tá bom? Tem dentro do CD de recurso. Então, você que comprou ou que ainda não comprou, mas quer comprar o kit, nós estamos aqui vendendo e mandamos para todo o Maranhão. Então, se você quer comprar o kit, deseja comprar o kit, vai vir lá o CD de músicas e o CD de recursos, onde tem todos esses materiais aqui. Estão lá os moldes para você poder fazer, para você poder imprimir. E aí, nós vamos ter também uns tutoriais, né, tia Angélica, ensinando a fazer, olha só, que a sugestão esse ano é os livros, né? Esses livros aqui, a sugestão é essa. Então, vai ter os tutoriais. Se você já está inscrito na plataforma, você tem já acesso, é um acesso vitalício, acesso que você vai poder fazer na hora que você quiser. Ah, mas como é que eu faço, tia Silvinha? Fale bem aí, mande seu comentário, tá? Que a tia Kelly, a tia Betseba, que estão aí dando essa assessoria, a tia Andréia,
Elas vão responder vocês, vão dizer como é que vocês fazem para adquirir o kit. Então, corra, adquira seu kit, fique com esse material. Ele não vai servir só para a EBF, né, tia Angélica? Vai servir para outros momentos, culto, aí você vai convidado para falar sobre um tema, sobre a volta de Jesus, você já tem esse material, né? Então, não é só para a EBF, mas vai ser para estudo, para o seu aprofundamento. Então, entre em contato, ainda dá tempo de você adquirir o seu kit e de você, então, realizar essa grande EBF. Ah, mas eu tenho algumas dúvidas. Todos os passo a passo, nas 7 lives, hoje a última está lá, passo a passo de tudo. Todo mundo contou história, explicou, mostrou. Então, você tem como fazer a sua EBF, tá bom? Então, esperamos que você realmente tenha sido edificado com essa palavra, que você realmente tenha, né, sido abençoado e que Deus lhe dê condições, que Ele realmente esteja movendo o teu coração para que você faça esse EBF, né? Que você realmente leve esse EBF para a sua igreja. Ah, mas as crianças não estão indo, então faça online, tá? Faça online, porque o que nós não podemos é parar, nós não podemos deixar que o inferno avance, nós não podemos deixar que ele ganhe as crianças. Nós somos os arautos, nós que somos João Batista de hoje, que preparamos o caminho. Então, nós precisamos estar prontos para fazermos a obra do Senhor Jesus. Então, não perca tempo, adquira seu kit, tá bom? Também nós vendemos, camisetas. Nós temos essas camisetas aqui, a gente tem roxa, tem branca, tem azul. Então, nós temos as camisetas também para você ficar muito lindo, né, bem equipado nessa escola bíblica de férias. E agora eu quero chamar, né, para apresentar as coreografias. Nós vamos apresentar 6 coreografias, vai ficar aqui gravado na live, né? Nós vamos apresentar 6 coreografias com a turminha da salvação. E nós vamos, então, começar falando sobre a coreografia do Bem-vindo, a música que nós cantamos, né? A coreografia do Bem-vindo, nós vamos cantar, vamos também coreografar a música da palavra, que nós também cantamos aqui, as 3 músicas, tá bom? As 3 músicas das histórias e a música oficial, que é da história do rei prometido, né, e da cidade do grande rei. E a gente encerra com a música oficial. Lembrando que no Mentorear, e aí na nossa plataforma, nós já temos 4 coreografias. E na primeira live a gente tem 3 coreografias, tá bom? Que é a coreografia a coreografia da entrada, a coreografia oficial e a coreografia da história missionária, que é Sou Missioneiro. Tá bom? Então, vou chamar a tia Marlene, né? Tia Marlene, tudo certinho aí? Tudo ok? Então, vamos lá, podemos começar. Então, eu quero agora chamar as meninas, a turminha da salvação, essa aqui é a turminha da SEDAC, e aqui nós temos meninas aqui de todas as idades, e elas fazem um trabalho lindo para o Senhor, né? A sugestão é que elas estejam realmente assim como noivas, tá? Como noivas, vestidos brancos, né? Que elas sejam realmente assim como noiva, como igreja,